A Bíblia diz no livro Josué 3:5. Quem precisa de milagre aqui, diga amém. Que pergunta, né? Todos nós precisamos de milagre. Quem precisa de milagre na família? Levante sua mão, diga amém. Quem precisa de milagre na sua vida financeira? Diga amém. Quem precisa de milagre com esse seu marido? Quem precisa de milagre com seus filhos? Amém. Quem precisa de um milagre nessa nação brasileira, pelo amor de Deus? Precisamos de milagre. E a Bíblia diz no livro de Josué, capítulo 3, versículo 5. Vamos ver. Disse Josué ao seu povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Você pode dizer amém e aplaudir ao Senhor? Diga: eu recebo. Vamos ler juntos? De novo, Josué 3:5. Santificai-vos, porque o Senhor fará maravilhas. Vamos entender essas maravilhas como os milagres que nós precisamos. Então a ordem aqui é: santifique-se, separe-se para Deus, consagre-se para o Senhor. E você vai dizer assim: como é que isso se dá? E agora a gente vai dar uma mergulhada aqui, no meio das guerras que nós temos, e que estamos falando sobre as iniquidades. Falamos semana passada. Então, a iniquidade, gente, é um negócio que impede a nossa santificação. Apóstolo, o que é iniquidade? Falamos muito semana passada. Inclusive, a gente jogou vídeos da ministração inteira. Quem recebeu aqueles vídeos lá no Spotify, você tem que receber. Peça do líder de célula, veja os nossos grupos, entre no site Mi Centro-Sul, tem toda a ministração. Foi ministrado o mesmo conteúdo nas células, foi jogado nas células, nos grupos também, nas plataformas. Por quê? Porque a gente quer, Deus disse que, Deus ministrou essa igreja, que este ano será um ano de proezas. É um ano de proezas, é um ano de proezas. Mas não dá para acontecer proezas se está na bagaceira. É um ano de proezas e não de bagaceira. Diga isso para a pessoa ao seu lado. É um ano de proezas, não é de bagaceira. Se você vive na bagaceira, meu amigo, você vai colher lixeira. Mas se você buscar santificar-se, e aí quando a gente busca santificação, a gente vai ter que ir no nosso mais profundo e remover algumas coisas, que é o que a gente começou a falar sobre a iniquidade. E o que é a iniquidade? Essa tendência em cada um de nós para o mal, a tendência para o perverso, para a perversão. A iniquidade é essa parte nossa do homem pecador, da mulher pecadora. Todos nós nascemos com isso. A iniquidade, ela está presente em nós de diferentes maneiras. Ela pode vir em você pelo DNA mesmo, por você ser humano, e você por si mesmo. Não é algo que você criou, mas aquele DNA, aquela informaçãozinha do ser ruim, do ter tendência para fazer a coisa mal, da tendência de ser rebelde. Você já viu aquelas crianças que elas pequenininhas são rebeldes mesmo, elas são abusadas. Você diz: meu Deus, meu marido é tão calmo, eu sou tão calmo, todo mundo aqui, mas esse filho parece que não é nem meu. Que é aquela coisa ruinzinha. Você vê, a criança abusa, ela vai à frente assim, e outras não. Outras podem ser diferentes. A iniquidade, a Bíblia diz que a estultícia está ligada ao coração da criança. Cabe ao pai, a Bíblia diz, mas a vara da disciplina vai ajudar a moldar essa criança. Por isso você não pode tirar a disciplina de uma criança. E os pais dizem amém. E os filhos dizem misericórdia. Mas a iniquidade é essa predisposição. A iniquidade é uma preferência. Pode ser uma preferência da sua alma, uma tendência da sua mente, da sua emoção. Eu tenho uma preferência pela bebida. Eu gosto de beber. Se pudesse, eu bebia todo dia. Mesmo você sabendo dos graves riscos do álcool e de como milhares de doenças. A primeira coisa que o médico pergunta em qualquer exame: bebe e o que mais? Fuma. Se você bebe, se você fuma, você é candidato para qualquer porqueira de doença. Certo? Aí quando você vê um comercial, assim,
aquela latinha suada, aquele sol, aí você diz, ai, que vontade. Lembra? Se lembrou, mano, tu tá lasquei. A iniquidade está nisso. Você diz, eu tenho que fugir disso. Poxa, só uma tacinha de vinho, ok? Você sabe que uma série de 1000 começa com... Se você tem a disposição, a predisposição genética, inclusive, para o álcool. Porque o alcoolismo, o etilismo, é uma doença. Hoje, milhares de hospitais no mundo inteiro, domingo, vão receber milhares e milhares de pessoas vítimas do álcool, em acidentes de trânsito, esfaqueamento, briga em vizinhos, briga em clubes, overdose, um monte de desgraça. Nos finais de semana, mais de 70% dos atendimentos hospitalares estão ligados ao uso do álcool. Então essa praga não tem que estar em você, tem um negócio ali. Outra coisa que pode ser uma raiz de iniquidade em nós, uma tendência para ser orgulhoso, para ser prepotente. Uma tendência para incredulidade, não consegue acreditar nas coisas. Uma tendência para rebeldia. Lembre que a iniquidade, olha só, quem tem tendência para rebeldia, chega à igreja, onde chega ele tem problema com lideranças. Porque se submeter, não preciso, eu sei o que fazer. Não precisa de ninguém me dar. Para que um monte de gente quer se meter na minha vida? Não, mas quando você vem para Deus, você tem que se submeter ao Espírito Santo. Tem gente que quer dar até conselho para Deus. Né? Então, às vezes às vezes você tem uma tendência, uma predisposição para uma inclinação, para o afastamento da vontade de Deus. Uma tendência para a imoralidade. Uma tendência para a imoralidade. Isso é iniquidade. É uma raiz profunda. Você se deixasse, tinha sua esposa, tem alguns homens que se deixassem, tinha sua esposa e um monte de quebra-galho na rua. Entende, igreja? Não estou perguntando se você tem, estou dizendo se você entende. Não, pois que a minha mulher está do meu lado. Não, eu perguntei se a igreja entendeu. Entendeu? Iniquidade. Você pode estar aqui e ter uma predisposição, uma tendência para a homofetividade. É uma inclinação. Iniquidade. Você pode estar aqui e ter uma tendência para ser uma pessoa ansiosa. Sua avó era ansiosa, seu pai é ansioso, sua mãe é ansiosa, você é depressivo. Vem no código genético. Às vezes a iniquidade, como nós falamos semana passada, ela pode ser da própria natureza humana, como eu disse aqui, ela pode ser herdada também dos nossos pais, famílias com iniquidades muito parecidas. Né? Nós vimos aqui, todo mundo divorcia, ninguém vive casado, ninguém vive bem, as famílias todas são quebradas. Tem gente que vem de ramos familiares que a família, tudo é família trapo, tudo é igual. Os primos não se conversam, não conhecem, ninguém vai na casa de ninguém. E assim se perpetua. E a outra coisa também, que a iniquidade, ela pode ter a sua origem nas decisões pessoais que eu tomo. Eu vou e eu faço, eu trago a iniquidade para dentro da minha vida, para o meu casamento. Eu posso trazer a iniquidade para a vida dos meus filhos, dependendo das decisões que eu posso tomar na minha vida. Ok? Lá, eu quero que você abra no livro, hoje falando, nós vamos nos aprofundar aqui nas questões da iniquidade, olhando para os olhos da imoralidade, que é uma raiz profunda que a gente precisa tirar, ser arrancada de nós, que é a sodomia, e você vai entender como funciona a sodomia, como ela pode funcionar. Mas antes disso, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Êxodo, versículo 14. Vamos ler Êxodo 14, aliás, desculpe, Êxodo 20, 14. Êxodo 20, 14. A Bíblia vai dizer assim: não adulterarás. Eu posso ouvir amém, igreja? São os 5 mandamentos, faz parte, os 10 mandamentos, digo, de Deus. O primeiro mandamento é: não tenha outros deuses diante de mim. Não faça imagens de escultura para você. É o segundo.
Não tome o nome do Senhor teu Deus em vão. É o terceiro. Lembra-te do Shabat para santificar. É o quarto. O quinto, aí ele vai começar agora com leis. As 4 primeiras leis vão falar sobre a sua vida, de como você tem que se relacionar com Deus. Não tem outros deuses, não faça imagem, não tome o nome de Deus em vão, e guarde um dia específico para adorar a Deus. Você pode dizer amém, aplaudir ao Senhor? Pode aplaudir ao Senhor? Mas agora ele vai entrar no quinto mandamento. Do quinto mandamento em diante, ele vai falar sobre leis de relacionamentos interpessoais para que nós vivamos uma vida abençoada. Tem leis para eu me relacionar com ele e tem leis de como eu me relaciono com o ser humano. E aí o quinto mandamento, ele entra e diz: honra o teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na face da terra. Você pode dizer amém? Aí ele vai falar lá, vamos, coloca o texto aí, Êxodo 20, 14, ok? Aí o próximo mandamento, volta para o 12, 20, 14, 20, 13... 12, honra teu pai, isso, obrigado. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Diga amém. Continua, sexto mandamento, não matarás. Vamos dizer junto? Quando você apaga uma pessoa da sua vida, pelo olhar de Jesus, pelo olhar apostólico do Novo Testamento, você está matando alguém. Por isso, as pessoas mais coléricas, né? Não, meu irmão, falhou comigo, que fulano, ixi, tirei do meu coração. Olha, quando uma pessoa falha comigo, já tentei várias vezes, para mim apaga, acabou. Você mata a pessoa. Isso é mais rígido no Novo Testamento. Ele diz, não matarás, continua, não adulterarás, diga amém. Isso aqui agora ele vai falar sobre, volta o não matarás, deixa no não matarás. Então ele vai estar falando sobre relacionamento e sobre a importância da conservação da vida, diga amém. Por isso que quando nós falamos que os nossos valores são judaicos cristãos, nós somos uma igreja, as igrejas cristãs, a grande maioria, e embora muitas pessoas não saibam, tanto católicos como os cristãos evangélicos e os milhares de cristãos do mundo, nós seguimos preceitos e valores judaicos cristãos. Judaicos, porque isso aqui, os 10 mandamentos foi dado à comunidade, ao povo de Israel, ao povo judeu. E Jesus os seguiu, Jesus era judeu, Jesus praticou a lei. Então nós seguimos esses valores. Não matarás. Um ateu, um ímpio, uma pessoa que não conhece a Deus, isso é nada para ele, por isso matam. Os partidos de esquerda no Brasil, eles ignoram isso. Por isso você como cristão tem que olhar, como é que eu apoio uma coisa que vai contra os meus valores? O meu Deus disse, não mate, não roube. Amém? E aí ele diz assim, não, vai para o próximo lá, não adulterarás. E aí ele vai falar sobre uma regra aqui de conduta e da vida sexual do seu povo. Diga amém. Ok? Vamos passar para o próximo. Não adulterarás, não furtarás. Ele vai falar sobre posses. Tá? E ele vai dizer um termo muito claro, não furte. Jesus morreu na cruz. Do lado de Jesus tinha quem? Dois ladrões. Quando a gente liga a TV hoje, o que mais você vê? Roubo. Tudo. Roubo, corrupção. A corrupção envolve roubo. Jesus disse assim, um ladrão olhou para Jesus e disse assim, olha esse Jesus e tal, manda, faz alguma coisa, tira a gente daqui. Aí o outro ladrão, mais humilde, disse, rapaz, a gente é vagabundo, a gente merece estar aqui, cara, mas esse homem tem nada a ver. E outro... Aí ele olhou para Jesus e disse, Jesus, lembra-te de mim. Lembre-te de mim quando o Senhor entrar no paraíso. Talvez aquele ladrão cresceu, ele era um judeu, cresceu ouvindo sobre Deus, sobre o Messias que haveria de vir resgatar o seu povo.
E mesmo cometendo todas aquelas atrocidades, e ali nos últimos instantes da vida dele, que sabia que estava nos últimos instantes, ele olha para Jesus, ele repreende o cara lá, e ele diz assim: Jesus, lembra-te de mim. Jesus olha para ele e diz: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Amém? E o outro ladrão morreu. O que é essa lição? Jesus disse, eram 2 ladrões na cruz. Para um teve salvação, para o outro não teve. Então ele está dizendo, cuidado, não se meta em enrascadas, porque talvez você não consiga acessar o paraíso. Jesus é fantástico nas suas percepções. Aí ele continua, vamos lá, não matarás, não roubarás, ele não dirás falso testemunho contra o teu próximo, diga amém. Tá, isso envolve maledicência, calúnia, tudo que você puder imaginar. Vamos passar para o próximo. E não cobiçarás a casa do teu próximo, diga amém. Diga amém. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. E a igreja de Cristo diz, amém. Amém. Então esses são os 10 mandamentos. E quando nós estamos falando sobre as guerras, vamos falar sobre sodomia, e aí dos mandamentos, o 7º mandamento, 7 que é perfeito, ele diz assim, não cometerás adultério. E quando a gente olha essa palavra, eu quero que você também abra sua Bíblia em Deuteronômio 29, 9. Deus vai falar sobre bênçãos e sobre as maldições, e ele diz assim, guardai, pois, as palavras desta aliança. Deus diz, eu tenho uma aliança com vocês, guardem as palavras dessa aliança e cumpri-as. Diz, guarde e cumpra o que é para fazer. Eu posso ouvir amém? Tu guardas e tu cumpres. Diga, eu guardo, ela está aqui dentro de mim, mas eu posso não fazer. Quando eu guardo e não faço, eu transgrido. É transgressão, porque eu sei o que não é para fazer. Eu sei que eu não posso avançar um sinal vermelho, eu avanço, é uma transgressão. E se eu vivo avançando o sinal vermelho, é uma iniquidade. Eu não respeito leis, está dentro de mim. Eu tenho dificuldade de respeitar a lei. Eu tenho dificuldade de obedecer meu pai. Eu tenho dificuldade de obedecer professor. Por que tantos alunos hoje estão batendo nos professores das escolas? O número de agressão nas escolas cresceu tanto. Você vai entender como o adulterarás está envolvido nisso. Essa série que nós estamos falando na igreja. Ele diz, guarda, pois essas palavras, eu posso guardar, mas não cumprir. Ele diz, e cumpra, para que o quê? Bora, igreja, eu quero ouvir você reagir. Para que o quê, igreja? Para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Para que o quê, igreja? Para que eu prospere em tudo, diga, para que eu prospere em tudo, diga, para que eu prospere, eu tenho que guardar e cumprir para eu prosperar em tudo, bora lá, eu tenho que guardar, bora, eu quero acordar você, meu Deus do céu, essa igreja está dormindo, cadê a batera? Acorda esse povo aí, para que eu prospere em tudo. Ou você quer prosperar na bagaceira? Não tem. E quando se prospera na bagaceira, é uma prosperidade que logo vem, logo vai. Para prosperar em tudo quanto fizerdes. Prosperar em tudo. Já ouviu você prosperar em tudo? Diga amém. Vai prosperar no seu casamento? Seu marido vai ser um homem super próspero? Vai chegar uma hora que ele vai dizer, eu não quero que você trabalhe mais, pode parar. O dinheiro é só seu. O dinheiro é só seu. Trabalha para as tuas coisas. Amor, essa palavra não se aplica a você, porque você é uma pastora. Você acha que eu tenho que deixar ela em casa? Sim, não. Tá vendo? Sou esperto, meu irmão. Para que você prospere. Imagina os nossos filhos prosperando em tudo, gente. Imagina seus filhos passando nos melhores concursos federais dessa nação. Os nossos filhos sendo grandes empresários. Os nossos filhos fazendo impacto. Os nossos filhos na TV dando entrevista, dando direcionamento das coisas do povo. Isso é prosperar em tudo. Nós veremos isso em nome de Jesus. E aí a Bíblia diz, santifique-se, porque amanhã
Por causa da santificação, se você andar correto nas coisas, Deus vai fazer maravilhas no seu meio. Você pode aplaudir a Ele e dizer: eu recebo. Agora ele diz assim, Deuteronômio 30:15, olha que coisa maravilhosa, continuando, ele vai dizer assim, Deuteronômio 30:15, vê que proponho hoje, Deus diz, eu estou fazendo uma proposta para vocês no dia de hoje. O que Deus disse? Bora, igreja, participa. E Deus está dizendo o quê? Eu faço o quê? Uma proposta quando? Amanhã? Hoje. Eu faço uma proposta hoje. A vida e a morte e o mal. Continua o texto no versículo 16. O que ele diz? Se guardares o mandamento, vamos ler juntos, que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos e guarde seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos. Então viverás e te multiplicarás e o Senhor teu Deus te abençoará passas a possuí-la. Próximo versículo. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvido, e fores seduzido, e te inclinares a outro Deus e o servires. 18. Então hoje te declaro que certamente perecerás, não permanecerás longo tempo. 19. Tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus o quê? A vida e a bênção e Agora Deus diz assim, ó, eu te propus hoje a vida e a morte. Eu propus a bênção e Aí Deus diz. Então olha aqui para mim. Ele diz, escolhe você. Ele diz, eu estou aqui. Eu proponho, a escolha é tua. De quem é a escolha? De quem é a escolha? Só os jovens. De quem é a escolha? Só as mulheres. De quem é a escolha? Só os adultos, de quem é a escolha? Os semivelhos, de quem é a escolha? Está cheio de semivelho aqui. Diga, a escolha é minha. Por que o Senhor deixou isso acontecer comigo? Deus diz, você escolheu. Por que o Senhor deixou eu casar com esse homem que destrói minha vida? Ei, nega, foi você que escolheu. Mas por que o Senhor deixou ele entrar na minha vida? Ele foi tomando conta de mim. De repente eu me vi assim completamente dele. Você escolheu. Essa mulher, meu Deus, por que o Senhor deixou essa mulher? Porque tu gostava do corpo dela. Tu gostava dos peitos grandes dela, da bunda grande dela. Tu queria era o corpo dela. Tu não escolheu a alma dela. Você não casa com o corpo. Quem casa com o corpo é idiota. Você casa com quem? Com a alma. Ela pode ser linda de corpo e um tribufu de alma. Preguiçosa, rebelde, ou não. Pode ser linda por dentro e por fora. Mas a escolha é tua. Foi minha mãe que me obrigou. Aonde que mãe obriga filho a casar hoje? Não é? Pois eu vou casar, eu quero ver se a senhora vai me impedir. E casa lá. Então a gente tem que ter autorresponsabilidade. Deus diz, ei, eu proponho, escolhe tu a bênção e a maldição. E é isso que eu quero falar com você aqui essa manhã. Nós vamos olhar aqui para o livro de 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Nós vamos ver aqui a impureza na igreja de Corinto, né? O apóstolo Paulo pregou o evangelho ali na igreja de Corinto, na Grécia. Um monte de grego se converte, aí depois Paulo volta lá, né, para ver como está a igreja, gente. E aí, olha só, 1 Coríntios começa aí, geralmente, Paulo chega e diz assim, gente, eu vim visitar aqui a vocês, ele chegou lá, ficou arrasado, porque ele viu tanta baixaria dentro da igreja, e aí a partir do 5 aqui ele diz assim, gente, geralmente se ouve que há entre vocês imoralidade tal, como se nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Ele está falando aqui na antiga igreja, lá no povo de Corinto, nessa cidade, porque a cidade de Corinto era uma cidade, gente, assim, tinha gente de todo lugar do mundo, ela era muito populosa e ela era muito famosa. Só que a coisa mais famosa
dessa cidade de Corinto, nessa época, era que ali eles adoravam a deusa Afrodite, a deusa do sexo. Então, tudo gerava em torno dessa deusa. Era a deusa da fertilidade, era a deusa da promiscuidade. Então o comércio, a indústria, o turismo que acontecia ali, as negociações, todas elas eram baseadas, giravam em torno dessa vida promíscua. Né? Existiam prostitutas culturais. O que eram essas prostitutas? Elas iam para os templos e elas tinham rituais sagrados, elas tinham relações sexuais sagradas que consagravam-se a Afrodite, que era conhecida também como a deusa da fertilidade. Ela ia fertilizar tudo que eles fizessem. Então tinha muitas prostitutas, e as prostitutas do templo, elas andavam de cabeça raspada, por conta dos rituais e as exigências dessa deusa. Então, como era uma cidade assim, muito movimentada, muito chique, muito liberal, com muita libertinagem, você andava nas ruas de Corinto e você via muitas mulheres de cabeça raspada, e aquilo era algo de status, porque elas eram prostitutas cultuais, elas serviam a deusa Afrodite. Então, porque elas eram essas garotas de programa, essas meninas que se consagravam a isso aí, eram bonitas, elas eram lindas, elas eram chiques, mas elas andavam pelada, de cabeça raspada. Por isso tem um texto no livro de Coríntios, lá, uma parte do texto que Paulo diz assim, que as mulheres usem o véu. Por que eles usaram o véu? Porque numa cidade, dentro de um contexto que as mulheres, tudo de cabeça raspada, elas davam uma indicação, que elas eram garotas de programa, que elas eram mulheres da vida. Paulo diz assim, eu não quero que ninguém de vocês seja confundida, coloquem um véu. Tá? Essa era uma orientação local. A Bíblia diz que é para a mulher usar véu na igreja. Vá ver o contexto lá. E Corinto tinha isso aí. Uma cidade, olha, era tanta imoralidade, que tinha uma expressão assim, rapaz, fulano é lá de Corinto. Fulano é corintiano. E aí eu estou usando corintiano, mas a expressão grega é korintozomai. Não faz sentido para nós. Quem nasceu em Corinto é korintozomai, tá? Que é por causa do termo grego. Mas se eu disser assim, quem nasceu em Corinto, naturalmente, na nossa língua a gente vai dizer, quem nasce em Corinto é corintiano. E quando eles diziam, aquilo ali é corintiano, quando eu dizia, aquilo ali é corintiano, era uma expressão assim, aquilo ali é promíscuo, aquilo ali é da vida. Menina, corintiana. E aquela outra, corintiana. E aquele, corintiano. E aquele, flamenguista. Não tem nada a ver. Tá? Entendeu? Perceba que Paulo chega nessa cidade imoral, e aí ele tinha pregado o evangelho, ele chegou lá e disse assim, gente, olha o contexto, agora aqui entra o contexto. Tá? Para você entender, volta aqui, 1 Coríntios 5, 1. Geralmente se ouve, vamos lá o versículo 1, de 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1, geralmente se ouve que há entre vocês imoralidade. Está dizendo aí? Ele está falando para a igreja. Olha, gente, geralmente nessa igreja de corintianos, corintosomainos, se ouve que existe imoralidade. Olha, gente, imoralidade tal, como nem mesmo se vê no meio dos ímpios, dos gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. O negócio estava pesado lá, né? O cara estava transando, em outras palavras, com a madrasta dele. Tá? É isso aí, versículo 2. E contudo, ele está dizendo isso aos líderes lá, e contudo vocês andam ensoberbecidos e nem se lamentaram para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho traje praticou. O cara estava lá dormindo com a madrasta dentro da igreja, todo mundo sabia. E ele está dizendo, vocês não vão fazer nada não, está errado esse cara. Como é que vocês permitem essa imoralidade, essa perversidade dentro da igreja? Tá, versículo 3. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, Paulo diz, né? Mas eu estou aí presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor dessa infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus, nosso Senhor, que ele seja o quê? Que ele seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus.
Que palavra forte, né? Ele disse: entrega esse cara para o diabo. Entrega esse cara para o diabo. Ai, apóstolo, que duro. Entrega esse cara para o diabo. Ai, apóstolo, isso não é politicamente correto. Entrega esse cara para o diabo. Para que o espírito dele, pelo menos, o espírito dele seja salvo. Diga misericórdia. Era promiscuidade enorme. E as pessoas, quando a promiscuidade cresce, as pessoas se acostumam. Como era uma cidade muito imoral, a imoralidade estava invadindo a igreja. E Paulo chega lá com lava-jato, diz: pode parar. A imoralidade estava entrando. A sociedade, a cultura promíscua, a cultura imoral estava comum. Hoje os nossos filhos estão sendo ensinados dentro das escolas, por protocolo obrigatório acadêmico, que bissexualidade tem que ser aceito pelos pais, por mim e por você, pai de criança, de jovem ou de adolescente nas escolas. Porque ciência deixou de ser a única referência na escola. As escolas agora não adotam somente ciência, aliás, as ideologias que não são ciência, que não têm comprovações científicas claras e sérias, passaram a ser usadas dentro das escolas, especialmente dentro do academicismo. E isso é muito ruim. Nós vemos hoje, nos dias de hoje, que o sexo, a gente vive, o Brasil é um país tropical, um país de muitas praias, um país de muita gente bonita. Olha essa pessoa bonita ou semi-bonita do seu lado. Gente bonita faz diferença. Faz ou não faz? Faz. E o Brasil é conhecido por muitas mulheres bonitas. Aqui tem um pouquinho, eu acho. Então, Diego, receba a sua parte aí. O Brasil é um país de muita mulher bonita. Aqui tem muita mulher bonita? Tem ou não tem? Tem. Tem. Mas o que isso tem a ver, apóstolo? Vou mais embaixo. País tropical. Pouca roupa. Muita exposição. Certo, Jorge? Estamos aqui com um pastor que pastoreou lá na França há muitos anos. Você vem para o Brasil, se assusta, né? Você vem para o Brasil, você anda na Europa, é uma coisa, as mulheres. Como se veste. Você chega no Brasil, você se assusta. Porque é muita exposição, muita promiscuidade. O sexo está na televisão, o sexo está nas laterais dos ônibus, nos outdoors na cidade, sim ou não? Você vai ver sexo nos filmes, você vai ver exposições sexuais nos caixas, até de supermercado. Você vai ver exposição sexual nas escolas de ensino médio. A gente já está vendo até em jardim de infância. Você está vendo que tem programas, aí tem projetos. Hoje nos Estados Unidos foi proibido, quando o presidente Trump entrou, ele tirou esse excesso de sexualização das crianças, porque eles estavam permitindo que drag queens ou mulheres em pole dance fossem dançar nas creches para as crianças verem. Você imagina teu filho com 3, 4 anos, aí chega lá um drag queen junto com um sodomita ou uma sodomita e começa a se esfregar num pole dance, semi-nu, enrolando-se. Eu vi isso várias cenas, em diferentes escolas. Eles começam a se enrolar só de biquíni ou só de cueca, ou com fio dental ali, na frente de crianças de 3, 4 anos de idade. Os bebês ficam olhando assim. Qual é a ideia? Normatizar. Não ser um choque para as crianças. Drag queens que iam para as escolas americanas, no Brasil começou isso lá no sul. Eles vão de drag queen e aquela fantasia que eles usam, aquilo choca no primeiro instante as crianças, mas ela pega um livro de história, de historinha, contos de fada, e começa a dizer, a contar histórias para normatizar isso, não ter um problema para o adulto, porque o adulto tem resistência por causa daquilo que aprendeu. A criança não, se ela aprende,
Se entra ali na vida dela, não vai ter problema algum. Agora, olha o que a Bíblia diz no livro de 1 Timóteo, capítulo 4. Vamos ver lá, 1 Timóteo, capítulo 4, o que a Bíblia vai dizer sobre isso aí, sobre os últimos dias. Ele diz, nos últimos dias, ele vai falar das aberrações. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e há ensinos de demônios. Dos últimos dias. Estamos vivendo os últimos dias? Estamos. Vá para 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 agora. Ele diz, nos últimos dias as pessoas vão seguir doutrina de demônios, não vão seguir nem ciência. Embora Daniel tenha dito, nos últimos dias a ciência dobrará, o conhecimento está aí esbarrando na nossa cara, aumentado. Mas ele diz, nos últimos dias também as pessoas vão deixar a ciência, o conhecimento e vão seguir doutrina de demônios. Sabe, porém, isto nos últimos dias sobrevirão tempos, o quê? Difíceis. O que é? Depois os homens serão egoístas, vamos ler juntos, igreja? Serão o quê? Egoístas, eu quero ouvir sua voz. Avarentos, que mais? Irreverentes, que mais? Desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, traidores, atrevidos, enfatuados, do que amigos de Deus, tendo em forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também destes. Você pode aplaudir ao Senhor? O que nós estamos vendo, como essa sociedade sendo invadida com tanta imoralidade, com tanta coisa, que a gente vai o quê? Se acostumando a esse alto nível de sexualização. Sim ou não? Sim. Ele vai entrando, ele vai consumindo pelas escolas, como eu falei aqui, nas mídias, na TV, no rádio, em outdoors. Onde você vai ver a sexualização entrando pesado. E aí, como eu disse, até as nossas crianças de 2, 3 anos estão expostas a isso. O que nós estamos vendo, que esse 7º mandamento, ele não está sendo apenas quebrado, ele está sendo despedaçado, destruído. O não adulterarás. Porque próxima semana eu vou falar sobre a demanda, o porquê é que Deus bota isso aí, não adulterarás. O que acontece? Por que as nossas cidades estão sendo invadidas pelo crime, por criminosos? Meninos que estão crescendo, você sabe que o adultério pode gerar filhos fora de casa, o adultério pode gerar um pai ausente, o adultério pode afetar muitas coisas. Hoje, quando nós vemos as cidades pegando fogo, o índice de criminalidade crescendo nas favelas, crescendo nos bairros ricos, criminosos atacando policiais, você vai ver, são homens, são meninos criados sem pai. O adultério, ele é devastador em toda a sociedade. Não é só porque saiu e deitou-se com uma pessoa estranha. Não, quando Deus nos adverte isso, Ele fala dos altos níveis de consequências extremamente negativas para uma sociedade, para uma família que deixa o adultério entrar. Ok? E aí esse 7º mandamento, ele tem sido destruído. O apóstolo Paulo fala sobre a imoralidade, como nós vimos ali, em 1 Timóteo, em 2 Timóteo, ele vai falar dessa demanda. E aí ele vai dizer assim, lembra que ele chega e diz, olha, a gente sabe que tem ouvido muito que tem essas imoralidades no meio de vocês. E aí tem uma hora que ele diz, gente, eu não aguento mais. Aí ele vai lá para 1 Coríntios 6, ainda na exortação dele, 1 Coríntios 6, 9, ele diz assim, vamos ler aqui, 1 Coríntios 6, 9, ele vai dizer assim, ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Diz, gente, deixa eu ser claro com vocês. Os injustos, as pessoas que não servem a Deus, que fazem as coisas fora dos propósitos de Deus, eles não vão herdar o reino de Deus. Não se engane não. Aí ele vai dizer, olha, não é só os injustos, eu vou ser mais claro com vocês. Não vos enganeis, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros,
nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós. Você está lendo cada um desses aí, Deus diz assim, alguns de vocês foram um desses aí. Foi ou não foi? Foi ou não foi? Bora lá, confesse seu pecado aqui, não precisa dizer qual foi. Você se encaixa nessa categoria? Fui. Sim. Eu fui. Ele disse, vocês foram. Olhe para a pessoa ao seu lado e diga, você foi. Não adianta pegar essa cara de sonso, não. Você foi. Você foi. Eu acabei de olhar para a cara de um ex-safado aqui. Você foi. Ele já contou o testemunho dele. Ele foi num evento de homens, tem um evento maravilhoso lá no Retiro de Homens. O Crápula que fui. E aí eles dão um testemunho assim que os homens choram, gente. É muito lindo. Muito show de bola. Você que é homem, quando você ouvir falar do Retiro de Homens, vá, porque você volta muito transformado, é maravilhoso. E Paulo diz, olha gente, vocês foram nesse negócio. Tais fostes alguns de vós. Tais fostes alguns de vós. Mas vós vos, o quê? Lavastes. Diga amém. Mas fostes o quê? Santificado. Diga amém. Mas fostes justificado. Isso, aplauda o Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Diga eu fui. Diga eu fui. Eu fui. Olhe para essa pessoa ao seu lado, diga eu fui, meu irmão. Eu fui lavado, eu fui justificado, eu fui lavado, eu estou lavado, sou remido pelo sangue do Cordeiro. Aplauda Ele, aplauda mesmo o Senhor. Eu fui um adúltero, eu fui um efeminado, eu fui um sodomita mesmo, eu fui um ladrão, eu fui um avarento, eu fui um bêbado. E essa palavra bêbado aqui envolve drogas, tá? Que eu vou já esmiuçar mais ainda. A Bíblia diz que a sensualidade, ela é condenada. Tá? E vai para o versículo 12 agora, pula para o versículo 12 e diz assim. Vamos na Bíblia, ele diz assim, todas as coisas me são lícitas. Tá? Sai um pouco do slide, isso, e entra no texto, ok, isso. Todas as coisas, eu vou já voltar para o slide. Todas as coisas me são lícitas, diga amém. Você pode fazer o que você quiser aí. Apóstolo, posso adulterar? Apóstolo, eu sou casado, amo a minha mulher, mas agora apareceu uma mulher melhor que a minha. Mas assim, eu não quero deixar a minha. Eu posso, né? Porque lá na TV Globo está dizendo que pode. A TV Globo Lixo de televisão vai para o inferno com tripa e tudo e levando você. Os trisais que estão aparecendo lá fazem isso. A Bíblia diz, você foi. Tudo é lícito, você faz o que você quiser. Mas olha o que o texto diz. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas o quê? Convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Eu posso ouvir amém? Agora pule para o versículo 15. Olha o que ele diz no versículo 15, dando continuidade. Versículo 15. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os uniria, e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Perceba, ele diz assim, vocês não sabem, pode voltar, isso, você não sabe que você não sabe que o teu corpo é membro de Cristo? Bata assim no seu peito, isso aqui é membro de Cristo. Diga, Cristo está em mim. Paulo está dizendo assim, olha, você é membro de Cristo, Cristo está em você. Ele diz assim, como é que você pega esse seu corpo lindo? Diga amém. Esse corpo maravilhoso, esse corpo saudável, esse corpo sarado, esse corpo sem gordura. Corpo musculoso. E você pega e se une com uma prostituta. Ou com um prostituto. Ele diz assim, não faz sentido. Diz esse teu corpo, ele é de Cristo.
Diga amém. É isso que o texto está dizendo. Ele diz, como é que você vai pegar o seu corpo, tomaria os membros, volta aí 15, isso aí, porventura tomaria os membros de Cristo e eu os faria membros de uma garota de programa, de um homem pegador, que pega tudo que é mulher, e você sabe, não, mas ele está vindo para a igreja comigo, ele quer pegar você, a igreja, ele quer entrar na sua igreja, você é a igreja, mas ele disse que vai casar comigo. O poder do sexo está na mão da mulher. No dia que a mulher dá o sexo para o homem, quem tem poder de sexo é a mulher. O homem tem poder do quê? Do casamento. Quem tem o poder do casamento é o homem ou a mulher? Quem é? É o homem. Porque é o homem que assume a responsabilidade. O poder do casamento está na mão do homem. Porque é o homem que diz, eu quero, a minha responsabilidade social é proteger, estar à frente, isso, aquilo, tal. É do homem o poder do casamento. A mulher é o poder do sexo. Aí se a lesa vai lá, entrega o sexo antes do casamento, o que o cara faz? Ele não se responsabiliza. Querida, ele já comeu a maçã. Ele vai atrás de outra. Instinto, iniquidade. Não dá nem para dizer, eu não é homens. Não, não posso, porque aqui ninguém faz isso. E nunca fez isso. Aqui é uma igreja de homem tudo consagrado. Em nome de Jesus, que Deus guarde esse povo. Tem uns ex-consagrados aqui que se converteram. O poder do casamento é do homem. Por isso que quando uma mulher se entrega, o homem se diz, não tem mais nada. Se deu para mim, vai dar para todo mundo. O homem Nicolau pensa assim. Pensa ou não pensa, homens? Um amigo que você sabe, que já ouviu falar. Pensa ou não pensa assim? Pensa. Rapaz, deu para mim na primeira, na segunda. Corna não você. É linda, é bonita, é cheirosa, mas presta não, deixa eu ir atrás de outra. É assim que o homem da iniquidade pensa. Por isso é tonteira você, mulher que está orando por um homem para casar, e porque você conheceu na igreja, às vezes ele vem todo corintiano, você já me entendeu o termo, e você pensa que está na igreja, ele é de Deus, não é não? Não é porque está na igreja de Deus. Mas eu pensei que na igreja só tinha homem santo, tu pensou errado, santa, anta. Pensou errado. A Bíblia diz, você não vai misturar o templo de Cristo com uma meretriz. Versículo 16. Ou não sabeis que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Vamos, bota o texto na tela. Ou não sabeis, versículo 16. Você não sabe que o homem que se une a uma prostituta, por quê? Porque a união carnal, a união de corpos, torna a pessoa uma só. Não, mas o sexo é assim, apóstolo, você não entende, porque você é um homem de Deus. Mas é assim, sexo é assim, a gente usou, lavou, tá novo. Não, usou errado, usou, lavou, encapirotou. O demônio daquela pessoa passa para você. As ansiedades, as guerras, vai passar para você. Porque a relação sexual é troca de energias, troca de fluidos, conexão carnal, um entra no outro, tornam-se um só espírito. Por isso que é muito sério esse envolvimento. E a Bíblia diz que quem peca nessa área, peca contra o corpo. Você sabe que o pecado sexual, ele é o único pecado fora do corpo. Aliás, no corpo, a Bíblia diz assim, todos os outros pecados é fora do corpo. Matar, roubar, enganar. Mas quem adultera, né, quem comete o pecado sexual, peca contra o corpo. Está aí as doenças sexuais, as ISTs ou DSTs, doenças sexualmente transmissíveis. Está aí filhos indesejáveis da gravidez indesejável. Depressão, depreciação, nojo, disfunção sexual, tudo quanto se faz nessa área vai afetar. Afeta a alma, afeta a mente, afeta a percepção,
Às vezes a pessoa ficou tanto no pecado sexual, ela olha para o outro, ela só vê como objeto sexual. Ela não consegue pensar em outras coisas, ela vai se envolver com pornografia. Tudo tem consequências sérias. Nós vamos falar na próxima semana sobre isso. Por isso que Deus diz assim, versículo 17, olha só o que ele diz. Mas aquele que se une ao Senhor, vai aí para o 17. Aquele que se une ao Senhor, vamos ler? Mas aquele é um espírito com ele. Você pode aplaudir ao Senhor? Vamos ler junto, você vai aplaudir, nós vamos ler juntos de novo. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Você é um espírito com Deus. Diga, eu sou. Levante a sua mão e diga assim, eu sou. Você online também, diga, eu sou um espírito com Deus. Se você se uniu com o Senhor está contigo. Aí ele diz, não me bote dentro de um bordel com uma quenga. Não vá se relacionar com um garoto de programa, um homem prostituto. Mas ele estava lá na igreja. Não interessa, o diabo também vai às igrejas. Não coloque Jesus para ver imoralidade, não. Eu não aguento, então eu vou fechar um olho, pelo menos ele vê parcial. Jesus, o seu olho é o olho que está fechado, tá? Que eu não me aguento, Jesus está queimando. E o outro é meu. Jesus disse, Moisés, no Decálogo, nos 10 Mandamentos, disse, não adulterarás. Jesus chega no Novo Testamento, aumenta a régua. Se você olha para uma mulher com intenções, com desejos lascivos, desejo de possuí-la sexualmente, você já cometeu adultério. É mais alta a régua. Por isso que quem assiste pornografia comete adultério. Meu Deus, então acabou. O mundo caiu. Caiu mesmo. Está aí a razão porque você não prospera mais. Está aí a razão porque o seu casamento é uma MERDA, fezes. Tem gente que vive um casamento porqueira. Tu estás com uma maldição atrelada, um pecado gigante. O que você tem que fazer? Libertação. Se livrar disso. Jesus ainda disse assim, se o teu olho te faz pecar, é melhor você arrancar esse olho e jogar, do que você ir para o inferno com o olho e tudo. E ir para o céu, é melhor ir para o céu sem um olho, do que ir para o inferno com o corpo todo. É literal para arrancar? Não, Jesus está falando da seriedade, da importância de você cortar na carne. Aquilo, ele disse, escolhe entre a bênção e a maldição. Então você que está no pecado da pornografia é pecado, apóstolo? É pecado. Porque ninguém olha a pornografia e fica pensando, Deus é tão bom. Deus, oh, aleluia, Senhor, meu Deus, que corpo lindo dessa mulher meu. Meu Deus, que peitão grande, aleluia. Meu Deus, que homem maravilhoso. Queria que lá em casa o meu fosse assim. Aquela minhoquinha. Ninguém assiste pornografia assim. Ainda tem homem burro. Desculpe. Obtuso. Não posso falar burro, é muito feio. Obtuso. Que pega pornografia e diz para a mulher, amor, vamos apimentar. Vamos apimentar porque o negócio está feio aqui em casa. Aí ele bota ela para assistir pornografia com ele. Aí ela olha para o pinto daquele homem gigante, que é tudo mentira. E olha para a tripa do dela. Aí, amor, tem alguma coisa errada. Tripinha. Você acha que ela não vai querer ir atrás de um tripão? E foi você que introduziu a imoralidade. E meu irmão, vou te dizer um negócio aqui. Se tem uma coisa que dói em homem, destruidor, é chifre. A mulher pega um chifre, ela sofre,
ela chora, quer acabar tudo. O homem pega um chifre, o universo, o planeta destruiu. Tem homem pensando, é verdade, apóstolo. Você lembra um primo seu que aconteceu isso com ele? Os bares estão cheios de homens com dor de corno. Pode ver. Os homens vão para a bebida, vão para as drogas, e homens matam. Quando você vê um índice de feminicídio tão grande em nossa nação, dos maiores índices das nações, 4 mulheres por dia, no mínimo, são assassinadas. Feminicídio. E quando você vai no feminicídio, né, que é a morte passional de mulheres contra as mulheres, assassinato contra as mulheres, quando você vai estudar, você vai ver o que levou à morte, o que levou ao assassinato daquelas mulheres. Sempre a traição está envolvida ali. O que a Bíblia diz isso? A Bíblia fala no livro de Provérbios que o marido traído, ele não vai querer saber de coisa alguma, ele vai em cima para tentar resgatar aquilo com preço de morte e de sangue. O instinto, a iniquidade masculina da questão da traição sexual é tão devastador no homem que ele mata. Ele não aceita. Se não é mina de ninguém. E não é uma coisa pequena. Por isso, você tem que entender que essa iniquidade está tão grande na sociedade. E a mídia humanista, ela traz o assunto, traz em voga, traz em debate, mas nunca vai na raiz, nas várias raízes de iniquidade que estão envolvidas no assassinato dessas mulheres. O feminicídio, hoje também, muito motivado também por esse exacerbamento do feminismo na sociedade. O autoempoderamento das mulheres e a contraposição de como as mulheres saberem lidar sobre isso. Aqui não é um machista falando. Aqui eu estou dizendo, super apoio que as mulheres cresçam, prosperem, tenham o seu lugar no mercado de trabalho. Mas que elas lidem e sigam os padrões de Deus, porque Deus, quando você vai ver aquela mulher virtuosa lá em Provérbios 31, meu irmão, aquela mulher é a mulher igual um monte aqui, virtuosa, trabalha, não é preguiçosa. Gente, é fantástica aquela mulher. Você começa a ler aqui e diz, meu Deus do céu, se eu for uma mulher dessa aqui, eu me acabo. Ela é cheia de virtudes positivas. E no relacionamento com o homem, ele orienta, porque o instinto natural, masculino, é animalesco. Por isso mata. E tem uns que são pior. Não vai ser minha, não vai ser de ninguém, ainda mata os filhos. A gente vê isso. Né? A gente vê isso. O que a Bíblia diz? Como que nós vamos lidar com isso? Paulo diz assim, volta aqui, eu quero voltar aqui nos slides, ele diz assim, olha, vocês vão fugir da impureza, vocês vão fugir da imoralidade. Aí ele vai falar sobre sodomia. Sodomia, amados, é um conjunto de imoralidades, tá? A sodomia é um conjunto de tudo aquilo que é imoral e afronta a santidade de Deus. Nós vivemos numa sociedade, o Brasil é um país muito sodomita, né? Que tem um conjunto de imoralidades que afronta Deus. Mais adiante, nós vamos, olha só, o texto, coloca no texto de novo aqui, o que eu vou fazer aqui, para você entender. Ele diz assim, não sabeis que os injustos não herdarão o reino dos céus, não vos enganeis, nem os imorais, nem os idólatras. Agora eu vou subdividir um por um, para você entender quem são os imorais. Vai lá para o texto. Ele diz, nem os imorais. Quando você vê lá no grego, Paulo estava dizendo, nem os pornôs. Esse termo grego está dizendo assim, quando ele diz, nem os imorais, o que são os imorais, pastor? Lá, na original, Paulo estava dizendo, homem ou mulher que prostitui seu corpo com luxúria de outro por pagamento. Está claro, igreja? Imoral, prostituto. Ou homem ou mulher que se entrega à relação sexual ilícita, fornicador. Está claro, igreja? Diga amém, está claro? Amém. Então ele diz, olha, o homem ou a mulher que se prostitui, que se entrega ao seu corpo um pagamento, que em relações sexuais ilícitas, esse tipo de pessoa, Paulo diz, gente, isso não entra nos céus. Outro,
nem os idólatras. Quem são os idólatras? Adorador de falsos deuses, que você já sabe. Próximo. Quem mais ele vai dizer que não entra? Pode pular. Pessoa cobiçosa, que é o idólatra, né? Um adorador de Mamon, do Deus das finanças ilícitas desse mundo. Aí ele vai dizer assim, também nem os adúlteros. Aí a gente vai lá, adúlteros. O que é a palavra no grego, no original, como essa Bíblia foi escrita aí, traduzida? Nem os moicós. O que é moicós? No grego, adúlteros. O que quer dizer no dicionário? Aquele que trai no casamento. Tá? O adúltero é uma pessoa que é casada e que trai. Ele diz assim, essa pessoa, ela não entra no reino dos céus. Ok? O que mais? Pode pular? Aí, nem os efeminados. Opa! Homofóbico. Isso aqui é a Bíblia. Aí a gente vai ver o que é efeminados. O que Paulo quis dizer sobre efeminados? Aí a gente vai ver que lá no grego é malakós. Nem os malakós. O que são os malakós? De afinidade incerta. Homem afeminado, homossexual. Homossexual o quê? Passivo. Então, ele é penetrado, tá? Autoabuso. Uma palavra muito clara lá que eles falavam. Aquilo ali é um malakós. Isso eu já sabia. E como aquilo era muito normal, tinha os malakós. E que tem o outro também, como você vai ver. O que mais? Eu vou continuar aqui no malakós para você entender. O que Paulo disse, gente, os malakós, esses homens, de acordo com as Sagradas Escrituras, eles não herdam. O apóstolo tem uma série de gente dizendo que herda. Ok, os últimos dias seguirão doutrinas que agradam o coração. Essa doutrina bíblica diz que malakós, de infinidade incerta, não entra. Mole, macio, malakós. Lembra que as pessoas com isso são muito mole, muito macios, muito soft. O que mais? Malakós, metáfora num sentido assim, afeminado, de um catamito. O que é isso? Um bofe. Catamito, melhor termo para a gente entender, um bofe, de um rapaz que mantém relações homossexuais com um homem. Malakós, um homem que submete seu corpo à lascívia não natural. O que é não natural? O sexo anal. De um homem que se prostitui. Esse é o malakós. Está claro, igreja? Diga, tá. Ok, continua. O que mais ele diz? Nem os sodomitas. Essa imagem que você está vendo aqui, eu quis tirar, mas deixei de propósito porque isso foi uma cena de uma novela da Globo, de um dos artistas, numa relação sodomita. O que é sodomita? Arsenocoités. O que quer dizer? Ele diz, nem os malakós herdarão o reino, de acordo com os princípios paulinos. Tá? São Paulo fala sobre isso, o apóstolo São Paulo vai falar sobre isso, sobre os malakós, e vai falar sobre os arsenocoités. E quem eram os arsenocoités? Alguém que se deita com homem e com mulher, sodomita, homossexual ou homoafetivo. Levítico 18, 22 diz, com homem não te deitarás como se fosse mulher, é abominação. Pode continuar, ok? Sodomia, relação sexual anal entre homossexuais masculinos ou entre um homem ou uma mulher. A sodomia é concúbito, ou cópula carnal ou coito, ok? A relação sexual de um homem com uma mulher, o contato libidinoso entre pessoas do mesmo sexo, sem cópula, mas com orgasmo, tá? Eles não precisam ter amor, eles só precisam ter prazer sexual, gerando orgasmo. Pode continuar. A sodomia vai falar em 1 Timóteo, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe à sã doutrina. 1 Timóteo 1:10. Ele está falando desses homens e mulheres, né, que são sodomitas. Eles não haverá nenhuma prostituta, nem das filhas de Israel, nem um sodomita nos filhos de Israel. Deuteronômio 23:17. Deus está falando hoje essa geração sodomita, essa coisa toda misturada. Você vai ver sodomitas no altar hoje. Você vai ver igrejas
que eles estão na prática sodomita, mas eles transvestem aquilo dizendo que não tem nada a ver, que a Bíblia precisa ser atualizada, que nós precisamos ser uma igreja mais moderna, uma igreja inclusiva. Não é o caso dessa igreja para essa demanda. Sodomia, aí a sodomia, lembra que é um conjunto de imoralidade que envolve sexo, entre pessoas do mesmo gênero, tá? A sodomia também, incesto também é uma prática da sodomia, pai com filho, filho com sogra, com nora, essa coisa toda no relação intrafamiliar. Sodomização também, erotização nas escolas, né? Quando a gente vê essa diversidade, a inclusão, é um estilo da sodomia sendo jorrada nas escolas dos nossos filhos, tem uma guerra constante no Conselho de Educação, no Ministério da Educação e Cultura, sobre a questão da sodomização nas escolas. Eu sou pedagogo, tá? Eu sou educador, então eu posso te falar que essa é uma guerra constante dentro do Ministério da Educação, na nossa nação, sobre o interesse contínuo de eles colocarem a sodomização nas escolas, para que as crianças cresçam aprendendo como isso sendo algo normal. O que mais? Tráfico de mulheres também entra na questão da sodomia, a gente vê isso cada vez mais, mulheres que são traficadas para a questão do sexo, isso é sodomia. Jogatinas também, você vai ver sempre na jogatina, tem bebida, tem álcool, tem relações sexuais ilícitas, ali envolve sodomia, as jogatinas. Homens e mulheres nos bares, olha o que a Bíblia diz, a prostituição, o vinho e o mosto tiram o entendimento, que é o discernimento. Deixa eu estar dizendo, a prostituição, a imoralidade e a bebida tiram o discernimento da pessoa. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira e a sua vara lhe dá a resposta, porque um espírito de prostituição os enganou, eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Diga misericórdia. Sodomia. Isso não pode estar na nossa igreja. Esses conceitos, eles têm que sair de nós, não pode estar em você. Se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, você vai trabalhar para remover essas coisas, pode ir adiante. Embriagados, quando ficamos embriagados pelo pecado, a nossa visão fica turbada, errada sobre as coisas. O que nós precisamos fazer, o que tem acontecido na igreja? Uma limpeza. A igreja de Cristo como um todo, na sociedade, tem sido invadida pela imoralidade. Agora, pasmem, e eu vou fechar, com o manifesto gay, para você entender o que está por trás de tudo isso na sociedade mundial, e como a Organização das Nações Unidas faz tantas atrocidades. Quando você, porque tem pouca informação ou nenhuma, está vendo, você viu o ex-presidente Bolsonaro batendo um questionamento, coisas sobre a ONU. Quando você vê o presidente Trump batendo pesado na ONU, não se iluda, a Organização das Nações Unidas, ela é coordenada diretamente por grupos extremamente esquerdistas e são contra a família. Olha esse manifesto gay, feito em 1970, tá? Como lei lá nos Estados Unidos, e o propósito deles. Manifesto gay, o parágrafo de abertura de um manifesto gay, escrita pelo ativista homossexual Michael Swift, e publicado pela primeira vez no Gay Community News, em fevereiro de 87. Olha o comunicado deles, tá? Que eles fizeram isso ser jorrado no mundo inteiro. Nós sodomizaremos vossos filhos, que são o emblema de sua masculinidade débil, de seus sonhos superficiais e mentiras vulgares. Olha o que eles estão dizendo. Nós vamos seduzir os filhos de vocês em suas escolas, nos seus dormitórios, nos seus ginásios. Acontece isso? Em seus vestiários, em suas arenas de esporte. Acontece nas arenas de esportes? Lotado. Em seus seminários, seus grupos de jovens, em seus banheiros de cinema. Manaus está empestado. Em suas barracas do exército. No exército, em suas paradas de caminhões, parada de caminhoneiro, em todos os seus clubes masculinos, nas suas casas de congresso. Onde são as casas de congresso? Congresso Nacional, nas câmaras, nas assembleias, lá no mundo político.
onde quer que os homens fiquem juntos. E o manifesto continua, o propósito deles: seus filhos se tornarão nossos subordinados e farão o que pedirmos. Eles serão reformulados à nossa imagem. Eles virão a nos desejar e nos adorar. Diga: está repreendido em nome de Jesus. Caia por terra em nome de Jesus. Eu queria que você ficasse de pé nesse instante. Nós estamos numa guerra. Talvez você disse: apóstolo, isso aí não está demais. Talvez você pense isso porque você talvez esqueceu que você tem filhos ou netos. Talvez você já superou essa fase, já passou. Mas você deve ter sobrinhos e sobrinhas. Ou você tem filhos e filhas adolescentes, jovens, que estão debaixo da mira desses sodomitas. Estão debaixo da mira de sodomitas. Deus disse, Josué falou: santificai-vos, porque amanhã o Senhor vai fazer maravilha no meio de vocês. Como nós vamos nos santificar? A gente tem que pegar esse lixo, dizer: Deus, me liberta, me purifica, me limpa. O caminho para evitar a imoralidade sexual, número 1, é fugir dela. Diga: eu preciso fugir. Diga: eu preciso fugir. 1 Coríntios 6,18, nós vamos orar, eu quero ler esse texto. Você precisa fugir. 1 Coríntios 6,18, ele diz: fugir da impureza. É para fazer o que, igreja? É para fazer o que? Não adianta. Você não tem estrutura. Nós não temos estrutura para lutar contra a imoralidade. Ela vem, ela vai te destruir. Deus diz: resista o diabo. O diabo, engraçado, né? Deus manda a gente resistir o diabo. E o diabo vai fugir. Agora a imoralidade diz assim: você não tem estrutura, fuja. 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 Você está lá na empresa, aí, imagina que você quer uma bandeja de alimento, almoço. Oi, vai comer com alguém? Oi, sumido, tá sozinho? E aí, linda, tá sozinha? Posso sentar com você? Posso sentar com você? Eu te fuja. Aí você está lá arrebentado, teu marido te destruindo, tua mulher lá com um cão no couro em casa. Você está frágil. Um sodomita desse pega e te destrói. A Bíblia diz: fuja. Está vivendo amigado, fuja, vai casar. Tire essa maldição. Está em amigação, não é bênção. Ela vai trazer. Família nunca se estabelece. Você nunca fechou essa brecha. Você vive um adultério contínuo. Ai, apóstolo, para que eu vim para o culto hoje? Você veio para o culto hoje, ligou a TV nesse culto hoje, porque Deus quer restaurar a sua vida. Ele quer você livre disso. Você pode aplaudir o Senhor? Pode aplaudir o Senhor. Coloca a mão no seu coração nesse instante. Feche os seus olhos. Independente da sua idade, de como você está, da sua guerra. Você vai dizer: Senhor, me ajuda. Não deixa que a sodomia entre na minha casa. Se você é um pai, um avô, uma mãe, uma avó, diga: livra a mim. Porque talvez você pode se achar um idoso, uma idosa, uma senhora já acima dos seus 60. Mas você não está livre de ser pego. Tantos homens, tantas mulheres aos 60, 70 anos estão prostituindo, deixando o casamento, buscando homens e mulheres mais jovens. Então você vai dizer: Deus, que eu não seja consumido por essa brasa, que a cultura dessa nação, das nações da terra, não se apegue a mim, que os meus filhos não sejam destruídos, que os meus netos, meu Deus, não sejam debaixo desse decreto do manifesto terrível, meu Deus, desses sodomitas.
Ore por você e diga: meu Deus, me ajuda a libertar-me. Bote a mão na sua cabeça agora e você vai dizer: meu Deus, com a mão na sua cabeça você vai dizer: Senhor, que a minha alma seja restaurada, que a minha alma seja restaurada. Meu Deus, que a minha alma, que eu entenda essas coisas, que eu fuja da imoralidade, que eu abomine essas coisas erradas. Meu Deus, ore por você, ore e diga a oração que Jesus disse: não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal. E se há coisas erradas, você vai dizer: Deus, eu vou resolver, me ajuda a me libertar disso. Se você está presa à pornografia, hoje você entendeu, isso é um pecado, isso vai destruir você, vai destruir seu casamento, vai destruir seus filhos. Isso não está, você pode achar, não faz mal a ninguém, faz sim, meu amigo. Vai fazer mal a você, vai fazer mal ao seu futuro, vai fazer mal à sua família, pode comprometer todo o futuro dos teus filhos. Busca ajuda, diga: Espírito de Deus, me ajuda, Espírito de Deus, me liberta. Eu quero ser livre desse espírito de sodomia. Oh, Yabala Shakataralaba. Senhor, nós oramos, colocamos a Tua palavra no nosso coração, retemos ela na nossa vida como fonte de cura e de libertação. A Tua palavra é libertação à nossa alma e ao nosso espírito, e nós nos movemos por fé agora, trazendo a Tua palavra, que ela é vida, ela é fogo consumidor, ela é limpeza, ela é água que lava. Entra agora nas esferas espirituais da nossa vida, aonde entrou a sodomia, a perversão, a imoralidade, a iniquidade, se instalou e fez forma dentro de nós. Senhor, entra com a Tua palavra agora, quebrando cativeiro na alma, nos grilhões da alma e do espírito, todos os demônios que se alojaram na alma e no espírito, todos os demônios que se encravaram na personalidade, no caráter, todos os demônios que trazem deformidade de alma e de espírito e de mente, de corpo, todos os demônios agora nós ordenamos, batam em retirada em nome de Jesus, pela palavra de fogo consumidor. Vá limpando agora. Eu ordeno em nome de Jesus que pela palavra seu coração seja limpo da sodomia, da imoralidade. Pela palavra sua mente seja liberta agora dos grilhões que prendem a alma, prende os pensamentos, prende toda forma de desejo maligno, pecaminoso. Pela palavra agora venha fogo consumidor na sua vida, na nossa vida, quebrando os grilhões das trevas, quebrando obras malignas, quebrando ações malignas de Satanás. Pela palavra haja libertação agora na nossa vida como igreja. Senhor, vai entrando, ore isso, diga: Senhor, liberta minha alma, liberta o meu espírito das imoralidades, das iniquidades. Ore, igreja, ore, diga: me liberta, Senhor, me liberta pela palavra que é fogo, que é vida, pela palavra que é limpeza. Me liberta dessa geração